É preciso trabalhar um legado que perpetue através das gerações aquilo que o Senhor quer fazer e preparar novos líderes para um novo tempo. Se cada geração tem a sua chance de mudar o mundo, precisamos preparar a nova geração para que ela esteja apta para responder ao chamado que receberam. Vamos receber com uma salva de palmas Elton Júnior e Alan Portes, líderes de adolescentes e de jovens universitários da Juventude Eleve. Boa tarde, Cidade Conference. Tudo bom com vocês? Ah, fraquinho, né? Nem parece que a gente vai falar de juventude, né? A galera comeu um hambúrguer pesado no almoço. Vamos fazer mais um pra... Vamos. Boa tarde, Cidade Conference! Melhorou um pouco. Família, muito boa tarde. A gente está aqui, os três aqui. A Bianca acabou de falar aqui com vocês do college. Vamos nos apresentar um pouquinho, né? Eu sou o Elton, lidero os adolescentes aqui da Igreja da Cidade, o Volts, de 13 a 17 anos. Sirvo no Eleve, na equipe do pastor Marcos Madaleno. E a gente vai ter esse painel aqui conversando um pouquinho sobre juventude, né? A importância de investirmos na juventude. Falar um pouco sobre características da geração que nós estamos e também responder algumas perguntas. A ideia é ser mais um bate-papo com vocês mesmos. Pedir para o Alan também se apresentar um pouquinho. Pode falar aí um pouquinho de você. Boa tarde, galera, tudo bem? Já deu um sorriso para quem está do seu lado. Só gente bonita aqui, gente. Que alegria receber vocês aqui na nossa casa. Meu nome é Alan, sou um dos líderes do Eleve. Hoje liderando junto com a minha esposa o Eleve Bold, nosso Ministério de Juventude Universitária. Fora da igreja também, né, eu trabalho hoje no Google e YouTube, né, que está tudo dentro do mesmo canal ali. Né, eu sou gerente de comunidade e parcerias no YouTube Shorts. Então, hoje o meu objetivo, eu brinco que eu ganho para pastorear influenciador digital. Né, trabalhando ali principalmente com geração Z, agora também começando a olhar para a geração Alpha, né, que a geração Z já está ficando velha, gente. A gente já estamos vendo uma nova geração surgindo. E tendo esse trabalho, né, dentro e fora da igreja com juventude, também sou formado no IC College, segunda turma, então estamos entre colleges aqui. Só né? collegers aqui. É um prazer. 3 alunos do college. É isso. E a Bianca também, agora ela está entrando para liderar o college, né, uma escola de jovens, preparatória de jovens. Ela também é jovem, também já participou de plantação de igreja, né? Então tem muita experiência também para compartilhar com a gente, né? E para a gente começar, eu queria trazer um pouco da importância da gente investir na juventude, né? A gente sabe que a juventude ela pode ser ou uma resposta de oração da igreja ou o motivo da oração da igreja, né? Então, ou ela é resposta de oração, é motivo de oração. Nós queremos que a juventude ela é a resposta, né? Ela pode ser, não é a igreja do futuro, mas é a igreja do presente, né? Então, é muito importante a gente investir. Existe um pesquisador, o nome dele é George Truett. Ele entrevistou 1.200 cristãos e ele constatou que 96% deles recebeu Jesus antes dos 21 anos. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quem aqui aceitou Jesus ou teve encontro com Jesus antes dos 21 anos? Levanta a mão. Antes dos 25 anos também, levanta a mão. Quem teve encontro com Jesus depois dos 25 anos? É muito menos pessoas. Por quê? São muito menos pessoas. Por quê? Porque a gente vê que na juventude existe uma abertura maior. George Barna também, que é um pesquisador que a gente acompanha muito o trabalho dele aqui no Eleve, ele escreveu um livro, ele constatou que se uma pessoa não receber a Cristo como seu Salvador antes dos 15 anos de idade, as suas chances de se converter depois disso são apenas 6%. Apenas 6%. Então, quando a gente não investe na juventude, quando a gente não trabalha para alcançar a nova geração, quando a gente não entende essa urgência para a gente falar com essa geração, a gente está perdendo assim 94% da abertura que a gente vai ter para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus. Então, quando a gente fala de investir na geração, é a melhor fase para a pessoa ter um encontro com Deus. Porque o jovem, o adolescente, ele está tentando descobrir quem ele é, ele está buscando uma verdade para a vida dele. É um tempo muito de convicção, de chamado, de propósito. Quando ele passa dessa idade, ele já sabe tudo que ele quer. Ele sabe o que ele quer, ele sabe quem ele é, o que ele acredita, o que ele não acredita. Então é muito mais difícil você, às vezes, desconstruir aquilo. Então, nessa idade, né, nesse início da juventude, é muito mais fácil, né, Alan? E é interessante porque hoje a geração Z ela já representa aí mais ou menos 25% da população.
né? E é um número relativamente grande. E quando a gente está falando, né, desse montante, desses 25%, a gente está falando de uma geração que ela tem alguns traços. É uma geração que a gente chama de policrises, ou seja, é uma geração que vai passar por crises como o 11 de setembro, que vai passar por questões de Covid, por pandemia, quando vira adulto, né, toda uma questão financeira. Então a gente vê esses traços. Ao mesmo tempo, ela é uma geração que ela passa por diferentes tipos de eras. Então a gente tem aí, por exemplo, a era da inteligência artificial, que é essa que a gente está passando, a era das mídias sociais, né, e a era da conexão também. Então, desde do surgimento da vida digital, então é uma geração que já é nativo digital e que também passa por diversos avanços numa velocidade muito grande. Então, eu me lembro que eu também tenho um canal no YouTube e eu parei de fazer o canal para dar uma descansada depois de 10 anos. É um canal de tecnologia que eu criei quando adolescente. E eu estava refletindo sobre isso, né? Quando eu parei com o meu canal para agora, o mundo mudou muito. Quando eu parei o meu canal, quando eu parei de falar sobre tecnologia e inteligência artificial, já não existia mais. Então, olha só, nem existia, na verdade, né? E agora, né, um pouco menos de 2 anos, a gente já tem uma nova tecnologia surgindo, uma nova forma de conexão, uma nova forma de fazer e se conectar com essa geração. Então, quando a gente está falando de uma nova geração como essa, a gente está falando de uma geração que ela é rápida, que ela é conectada, mas que existe um potencial muito grande, né? E é por isso que a gente está aqui, e vocês também, né, acreditando e servindo nessa nova geração. Isso mesmo, e disso que o Alan falou, a gente queria trazer algumas características também dessa geração. Muito do material que a gente está falando aqui, a gente pegou da pesquisa do Barna, que está num livro que chama Fé para Exilados. É um livro do David Kinnaman, que ele trabalha assim, ele escreveu um livro escrito Geração Perdida, que ele falou assim, por que os jovens deixam a igreja? E ele pesquisou, perguntou para vários jovens por que eles saíram da igreja. Depois ele escreveu esse Fé para Exilados, que é por que os jovens permanecem na igreja. Então o material que a gente vai trabalhar aqui é inspirado nesse livro, fica aí a recomendação para você também. E alguns dados que ele traz nesse livro, que são características dessa geração, acho que vai aparecer aí no telão, queria mostrar para vocês. O primeiro é como essa geração é digital e ela é conectada. É sobre o tempo de tela dessa geração. Olha aí, de 15 a 23 anos que ele pesquisou, que ele perguntou, o tempo que eles passam conectado, o tempo de média, de consumo, né? 2.767 horas. É o tempo de tela que eles têm. Desse tempo, 291 horas são o tempo que eles gastam vendo conteúdo espiritual ou o tempo que eles gastam na igreja, com conteúdo da igreja. E somente 153 horas são consumindo conteúdo espiritual. Então ali tem até a frase, né? As telas estão discipulando mais do que a igreja. Então imaginei, de quase 3.000 horas online, apenas 150 horas, né, 290 horas são consumindo conteúdo da igreja. Isso é muito sério. É uma geração que ela está na internet, é uma geração que está conectada a tudo, mas não está conectada com a igreja. É uma geração que se conecta muito fácil um com o outro, mas nós não conseguimos nos conectar com ele. Então a gente precisa estar presente também nas redes sociais. Isso aqui é um campo missionário, né? A rede social é um campo missionário, a internet é um campo missionário. Então eles passam muito tempo aí, a gente precisa investir nisso também. E ele vai trazer sobre os jovens da igreja, ele traz 4 classificações de compromisso dos jovens da igreja americana e que faz muito sentido também para nós aqui no Brasil, pelo menos para nós aqui do Eleve, a gente consegue ver isso também na nossa juventude de vez em quando. Ele traz 4 classificações de compromissos espirituais da nova geração. Então ele traz que de 100% dos jovens que frequentam a igreja, 100% dos jovens que nós temos hoje, 22% são os chamados filhos pródigos. O que são os filhos pródigos? São os jovens que eles não se identificam como cristãos. Não vêm na igreja, não curtem esse negócio de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. 22% dos jovens são esses filhos pródigos. Segunda classificação que ele coloca aqui são os nômades. E ele coloca que 30% são nômades. São os jovens que se identificam como cristãos, mas não frequentaram a igreja durante o ano passado. Então é uma coisa que quando eu era criança eu via muito, é o católico não praticante, né? Hoje tem o evangélico não praticante. Tipo assim, eu acredito em Jesus, mas eu não oro, não vou na igreja, entendeu? Tipo, eu gosto de Jesus, eu não gosto do fã-clube dele, entendeu? Aí eles gostam, que até conhecem Jesus e acreditam, mas não acreditam na igreja. Então eles são os nômades.
E a terceira classificação que ele coloca é o de frequentadores habituais, que são 38% dos jovens. Eles se descrevem como cristãos, frequentaram a igreja pelo menos uma vez no mês passado, mas não atendem às crenças fundamentais ou comportamentos associados a ser um discípulo intencional engajado. Então é aquele irmão que ele é o jovem que ele acredita em Deus, ele vem na igreja, mas ele não acredita que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Sabe, ele vem na igreja porque ele gosta do ambiente, ele gosta da galera, mas ele não acredita mesmo que, eu preciso mesmo viver em santidade, eu preciso mesmo abrir mão do pecado. Então ele acredita, mas não o suficiente a ponto dele viver verdadeiramente, né, o que Deus tem para ele. E a quarta classificação que ele coloca são os discípulos resilientes, né, que são os seguidores de Cristo de verdade, que são apenas 10% dos jovens que nós temos hoje. 10%, gente, é muito pouco, né? Então quando você vê, 10% são engajados. E o que ele coloca como discípulo resiliente? Talvez você fale assim, discípulo resiliente está em todo culto, serve em tudo, está engajado. Mas olha o que ele classificou como discípulo resiliente. É alguém que frequenta a igreja pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês é muito pouco, e ele só conseguiu 10%. E se envolvem com a sua igreja mais do que apenas assistir cultos. Então vai na igreja uma vez por mês, serve em algum ministériozinho ali ou outro. Segunda coisa, confiam na autoridade da Bíblia. Então 10% dos jovens creem que a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus. Estão comprometidos com Jesus pessoalmente e acreditam que ele foi crucificado e ressuscitado dos mortos, e expressam o desejo de transformar a sociedade como resultado da sua fé. Então esses aqui são alguns dados da geração que a gente tem hoje, e a gente precisa se atentar a isso. Então às vezes a gente acredita que todo mundo acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, tem muita gente que não acredita, tem muito jovem que não acredita. Antigamente era muito fácil assim, você fala, você prega, o pessoal, beleza, é isso aí. Hoje eles têm muita gente falando, existem muitas vozes, né? Então a gente precisa da ajuda do Espírito Santo mesmo para fazer o ministério com a juventude. E eu estou falando muito aqui, né? Vou trazer aqui para eles também abrirem mais um pouco. A gente vai compartilhar aqui 5 coisas, 5 práticas, né, que a juventude, que o ministério de juventude, que a igreja precisa ter, para que a juventude se apaixone por Jesus, para que a juventude siga Jesus, e no mundo que nós temos hoje, no mundo digital, no mundo conectado. E a primeira prática que a gente queria trazer aqui, é que a igreja precisa formar uma identidade resiliente, e experimentar a identidade com Jesus. Eu queria que o Alan falasse um pouco de como que o Eleve tem trabalhado, como que a gente acredita, como a gente vê essa questão, e como a gente tem trabalhado para que a nossa juventude, os jovens, tenham intimidade com Jesus. Muito bom, gente. Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito no meu caminho de liderança, né, e a gente está aqui falando com líderes estratégicos, é que ministério ele não se faz com habilidade, né, ele se faz com intimidade. A sua habilidade, né, a habilidade dos nossos jovens, elas são muito importantes, desenvolver isso, você trazer ferramentas, né? Depois a Bianca também vai falar até um pouquinho como esse college trabalha isso de forma balanceada, mas não adianta você ter jovens extremamente habilidosos do ponto de vista de skills, de coisas que ele sabe fazer, se ele não tem uma cultura de intimidade profunda, se ele não tem uma cultura de discipulado profundo. Então, no Bold, por exemplo, a gente tem trabalhado isso de uma maneira muito integral. Então, a gente lançou, por exemplo, uma jornada onde esses jovens eles vão ter ali, né, acesso a diversas ferramentas para o seu momento de vida, seja profissional, seja educacional, né, aquilo que ele tem de necessidade, mas ao mesmo tempo a gente não deixa de gerar uma cultura de avivamento mesmo, né, de oração, de leitura bíblica, de profundidade. E aí também fica uma dica, gente, o jovem ele não tem que inventar a roda, né? A nossa igreja, né, vocês como às vezes pastores sêniores, eu sei que você já tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas, e a nossa missão como líder de jovem, ela acaba sendo muito mais contextualizar e aterrissar isso para aquele público específico que a gente está falando, do que criar algo do zero, né? Eu gosto e sou muito grato a Deus porque as ferramentas já existem, os retiros já existem, os cursos já existem, né? E essa cultura de intimidade ela vai sendo gerada. E uma coisa também, intimidade gera intimidade. À medida que os seus discípulos enxergam em você uma intimidade com Deus, eles começam a imitar isso também. E é aí que eu chamo tanta gente para orar, para jejuar, né, para ter uma cultura de ensino, de aprendizado, mas ao mesmo tempo de intimidade.
né? E eu acho que o college, nesse caso, ele é um grande exemplo de como isso é feito, porque é uma escola de preparo para a vida, né? Ao mesmo tempo que você vai ter ali ferramentas, né, que você pode usar na sua vida, seja dentro ou fora da igreja, mas você tem como um dos principais pilares essa fome e a sede por Deus, né? Você pode até trazer um pouquinho mais sobre isso. Eu acho legal também citar que aqui na nossa igreja, para exemplificar para você, alguns pontos que a gente leva em consideração com relação à intimidade é também proporcionar um ambiente, proporcionar um lugar para que a pessoa tenha o primeiro start, para que ela tenha aquele primeiro encontro. Então, além das nossas vigílias, dos nossos cultos proféticos, a gente olha para o jovem também, entendendo qual é o temperamento dele espiritual, se eu posso dizer assim, de se relacionar com o Espírito Santo, se relacionar com Jesus. Eu sempre ouço o nosso pastor Marcos falando assim, nós de uma geração anterior não podemos julgar o yeah, Jesus, porque é diferente, não é mais o nosso aleluia, glória a Deus de antigamente, mas é a maneira como ele consegue ali conhecer, ter esse primeiro encontro mesmo. Então no IC College a gente proporciona, além de matérias que tem uma riqueza teológica ou matérias que têm uma ferramenta de transformação e de cura, um ambiente na coletividade que instiga e que incentiva o jovem a realmente ter essa intimidade com Jesus. E é muito interessante que você acompanhe o jovem que entrou no college, o que está perto de se formar, ele tem essa sede constante de buscar mais a leitura bíblica, ou tempo de oração, ou já está se habituando mais com as práticas de jejuns, de votos, porque durante o tempo que ele está aqui, e até mesmo a nossa juventude, incentiva e proporciona esse ambiente profético, esse ambiente de intimidade, esse ambiente de estudo, de leitura bíblica, de oração, de votos. Então, acho que assim, para o líder da sua igreja, se você é líder de jovem hoje, é importante que você primeiro tire qualquer tipo de preconceito da nova geração se relacionar com Deus e só proporcione um ambiente, só gere aquele horário, aquele local para de fato haver o encontro com Jesus, e o Espírito Santo faz o resto. É isso. E intimidade com Jesus, primeira coisa, né? A gente precisa gerar isso na nossa juventude. E a segunda coisa também, que é uma prática que a igreja, né, o Ministério de Jovens precisa investir, é que em uma era complexa e ansiosa, desenvolva os músculos do discernimento cultural. E discernimento cultural vai muito de você entender a juventude e de você ajudar a juventude a entender o mundo que ela está. Então, por exemplo, né, eu e a Rachel, minha noiva, a gente assumiu os adolescentes, vai fazer 1 ano, né? E aí quando a gente assumiu, a gente tem por culto assim... quando a gente assumiu estava com 400, 450, né? Adolescentes por culto. E aí a gente ficava assim, meu Deus, eles não prestam atenção, né? Tipo assim, você pregava, meu Deus, eles não param de conversar. O louvor assim rolando, sabe? Aquele negócio assim, tocando uma música que eles gostam. E eles, tipo assim, pulando. Eu não via ninguém chorando, ninguém ajoelhado. Eu falava, meu Deus, esse povo, né? E aí eu pregando e eles conversando, meu Deus, estou falando sozinho, estou falando com a parede. Já começava a ficar com raiva já, né? E aí Deus falou no meu coração assim, você precisa entender eles. Aí eu pensei assim, gente, mas o formato de culto que a gente faz é o mesmo formato de culto de quando meu pai era adolescente. Tipo, quando meu pai era adolescente, o culto era igual o culto é hoje. Tipo assim, a gente precisa mudar, porque a geração mudou. Então, a gente discernir cultural e entender que assim, talvez não é que o adolescente não quer conhecer a Deus, é que no ambiente que você promove para ele, não gera interesse para que ele busque a Deus. Não é que o seu jovem não tem fome pelo espiritual, lógico que ele tem. É que talvez você está apresentando de um jeito que ele não vai ter desejo de conhecer mais. Então é a gente entender a cultura, entender como funciona, né? Talvez a gente mudar o jeito que a gente faz, né? Não precisa, nós não vamos e não queremos e não vamos mudar a mensagem. Mas a forma que nós pregamos pode ser mais contextualizada.
Então a gente entender a cultura da juventude e também ajudar eles a entender o mundo, né? Então eu lembro que quando estourou, né, um tempo atrás, aqueles casos de racismo, né, do Vinícius Júnior e tudo, você só via isso na internet, você só via isso. E o que a igreja fez? Fez uma série de mensagens sobre justiça, pregamos sobre racismo na juventude, no culto de domingo. Por quê? Porque eram as perguntas que eles estavam fazendo, não só os jovens como as pessoas. Imagina aí, você passa 3.000 horas na tela ouvindo um monte de gente aleatória falando sobre um assunto. Chega no domingo, o seu pastor parece que não abriu o Instagram a semana inteira, entendeu? Totalmente fora. Então a gente precisa entender o que eles estão passando, o que eles estão passando, para que a gente possa também ajudar eles a enxergar o mundo com um olhar de Jesus, né? Com uma cosmovisão cristã. Então é a gente passar essa visão, né? É muito importante você estar conectado com eles e ajudar eles também a se conectar com o mundo sem perder a conexão com Jesus, né? E quando a gente fala de juventude e segmento cultural, é muito forte isso, né? E um terceiro ponto interessante aqui também é quando o isolamento e a desconfiança são as regras, estabeleça relacionamentos significativos e intergeracionais. Eu adoro falar sobre isso porque eu sou o maior fã do Diamante, o nosso Ministério da Melhor Idade, assim. Às vezes eu brinco com o pessoal do Bold, assim, quando eles estão me dando muito trabalho, eu falo, ó, hoje eu tô a um convite para ir pro Diamante, tá? Vocês param aí. Mas é muito legal porque eu estava até falando isso com o pastor Fabiano, né? Nós aqui vivemos num contexto que é um contexto muito privilegiado, onde nosso corpo de pastores, assim, a gente consegue ter uma conexão independente do momento de vida que eles estão. Então, por exemplo, um dos preletores do nosso acampamento de juventude foi o pastor Júlio, 61 anos. Ele foi lá, cara, incendiou a galera, inspirou, né? O tema do acampamento era a jornada. Então, nada melhor do que começar a abrir o acampamento com alguém que viveu uma jornada. Outra coisa, né, que a gente fez que foi muito legal, a gente, dentro da nossa contextualização, Deus colocou no meu coração, Alan, eu quero que você vá servir o Diamante, o culto da melhor idade da igreja. E a gente falou, beleza, vamos chamar a nossa galera e fazer o rolê dos netos. O que era o rolê dos netos? Basicamente era nós do Eleve Bold indo servir e fazendo a celebração para o Diamante, para a melhor idade. E ali a gente preparou um café da tarde, claro que já pensando no futuro, né, na volta, que café de van é muito maior que o nosso. Ali foi a minha oportunidade de mostrar os meus discos de vinil, que eu sou colecionador. Óbvio que ninguém do Bold se interessa, então eu falei, nossa, a galera do Diamante vai pirar nos meus discos de vinil. E ali a gente fez, né, uma tarde super gostosa, onde os jovens universitários serviram ali o pessoal da melhor idade. Então, isso é muito legal, sabe? Isso mostra que a igreja, ela é uma grande família. E na nossa vida ministerial, a gente não pode, né, especialmente nós que somos jovens, a gente não pode se colocar dentro de uma caixa, né, e achar tipo, aqui, isso é meu clube, essa é minha tribo, e ninguém entra, ninguém, sabe, é uma coisa separada. Não, nós somos uma só família, uma só igreja, e esses relacionamentos precisam ser gerados. Então são os jovens servindo os mais velhos servindo os jovens servindo as crianças, e com isso a gente consegue formar um time que é muito mais orgânico, que se sente parte do todo. E eu sei que às vezes dá trabalho, né, que o jovem às vezes dá trabalho, eu sempre brinco, eu falo, nossa, coitados dos meus pastores hoje, mas é tão rico, sabe, quando a gente consegue fazer uma construção de relacionamento que é interpessoal, que é intergeracional e que mostra que, como igreja, cada um ali pode entregar e pode receber conforme o seu momento de vida, conforme a sua linguagem, e no final formar essa grande família mesmo. Então eu queria declarar sobre sua igreja que os jovens vão ter essa conexão geracional mesmo. Em nome de Jesus, a gente não vai ser uma igreja brasileira que vai ficar tendo clubinho, tribo, especialmente se você é líder de jovens, sabe? Eu quero ver você servindo cada geração da sua igreja, porque isso é muito importante. E isso traz um impacto que você nem imagina. Amém? Vamos junto. Eu acho que essa integração que o Alan está falando também é muito profética, né? Porque é muito andar debaixo daquela palavra que o coração dos filhos vão se voltar para o coração dos pais e dos pais aos filhos, né? E muitas vezes a gente entra em ambiente eclesiástico onde o jovem não compreende o pastor, não compreende o líder, o pastor sempre dá um corte no jovem, não deixa ele fazer nada, frustra e ele se rebela. Mas a verdade é que Deus está nos chamando para um novo tempo onde os filhos de fato confiam em seus pais espirituais.
espirituais, servem o corpo, edificam o corpo. Não é sobre criar do seu próprio ministério, não é sobre desenvolver o ministério Bianca Bill e é isso. Não, é sobre servir o corpo e edificar o corpo. Sempre vai ser sobre isso. Então eu acho que é muito profético isso, porque é a gente olhar para os nossos pais e dizer: estamos aqui, estamos servindo, ouvir o direcionamento, ter sim como resposta a cada novo desafio. E assim como Adam, também quero declarar profeticamente que você, como pastor sênior, você vai se aproximar dos seus filhos espirituais, dos seus jovens, você vai conectar o seu coração com deles como nunca antes. Desse próximo semestre você vai ver realmente os seus filhos crescendo, você vai entender, o Espírito Santo vai dar clareza para você se colocar ali e entender o coração dele, e os jovens vão saber honrar, vão saber amar também a sua liderança. Amém. Meu Deus. Pregou. E aqui, para fundamentar e motivar uma geração ambiciosa, treine para o discipulado vocacional. A gente tem aqui o IC College, que a gente falou, a gente tem o IP, né, que são cursos que não são só nossos, mas são para você também, para seus jovens, para a sua igreja. Então você pode enviar, motivar eles a estarem juntos também, porque a gente precisa treinar essa geração também, capacitar e preparar eles para viver tudo que Deus tem para eles, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente poder partir para as perguntas, né? Que a gente está tempinho ali. E a última também, quinta coisa aqui: limite os direitos e as tendências egocêntricas, engajando-se na missão contracultural. Gente, sabia que não evangelizar não é uma opção? Não evangelizar é desobediência? Às vezes a juventude não evangeliza e fala assim: não, é que a gente está focando em outras coisas. Não, na verdade está desobedecendo. O pastor Carlito sempre fala que a grande comissão não é a grande sugestão de Jesus. Jesus mandou a gente evangelizar, então a gente vai evangelizar. Mas às vezes eu não sou bom, eu sou tímido, mas Jesus mandou, então a gente vai. Então aqui a gente está sempre treinando, a gente está sempre incentivando, enviando a nossa juventude também para esses movimentos de evangelismo. Porque, igual o Alan falou, né, a gente não pode ter um ministério de juventude que ele é feito só com culto, que ele é feito só com evento. Aprendi uma coisa com o pastor Calito, que é evento por evento, quando passa vira vento. Então às vezes a gente fica se matando para fazer um acampamento, um culto da hora, e a gente não está gerando intimidade, e a gente não está gerando paixão pelos perdidos, paixão por Jesus, sabe? Então, em nome de Jesus, seu ministério não vai ser só um monte de evento, vai ser uma família que se mobiliza junto para amar Jesus e para amar as pessoas, amém? A gente vai colocar um QR Code aí na tela, e aí você pode ler esse QR Code e pode mandar uma pergunta, tipo assim, sobre juventude. Elton, qualquer pergunta. Elton, que parede que é legal pro prédio da igreja dos jovens? Pode mandar que a gente vai responder. Até uma pergunta mais séria também. O QR Code vai aparecer aí, você pode colocar. E como que funciona aí vai aparecer em nome de Jesus, eu espero. Ele apareceu quando a gente não chamou, né? Agora que a gente chamou, ele tá teimoso. Mas aí como que funciona o aplicativo? Você vai abrir, você pode mandar a sua pergunta. Se alguém já tiver mandado a sua pergunta, você pode votar na pergunta da pessoa. E aí a gente vai respondendo as que tem mais votos aqui. Então pode mandar a sua sem problema. E se já tiverem perguntado, você pode só votar nela aí também. Alguém conseguiu acessar? Ou não apareceu ainda? Enquanto eles estão pegando o QR Code ali, tem uma coisa também que eu gosto sempre de trazer como um princípio, sabe? E quantos aqui, só para eu saber, quantos aqui são líderes de jovens? Levanta sua mão. Tamo junto, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Quantos aqui são líderes de jovens que estão do lado do seu pastor sênior? Do lado do seu pastor que te enviou. Dá um abraço nele se ele está do seu lado aí. E agradeça, honre a vida dele. E assim, gente, uma dica que eu sempre dou é: a gente sempre parte do ponto de vista da abundância, né? Eu sei que é uma geração diferente. É uma geração que muitas vezes nós, como líderes, mesmo fazendo parte dessa geração, queremos entender cada vez melhor. Mas quando você olha para essa geração do ponto de vista de abundância, de amor, cara, você tem ali pessoas extraordinárias. Todo líder nosso aqui do Bold, a gente parte desse princípio e fala: olha,
Não adianta vir reclamar, não adianta vir, sabe, focar na escassez, naquilo que falta, porque o nosso objetivo é formar essa geração. O jovem de hoje é o futuro pastor sênior, é o futuro missionário, é aquela pessoa que vai dar continuidade a isso. Então, a gente parte desse ponto de vista do amor mesmo por essa geração. E eu tenho certeza que você também, né, tem essa visão de amor à geração. E é tão lindo, né, poder servir em ambientes intergeracionais, ambientes de abundância, ambientes onde você pode cuidar mesmo, né, de pessoas que são extraordinárias e que estão ainda em formação, né? Então que a gente possa continuar fomentando isso cada vez mais nas nossas igrejas. Temos perguntas aí? Temos perguntas legais aqui. Pode entrar no QR Code ali e mandar. Vocês entenderam, né? Volta na pergunta que a gente vai respondendo. A que mais está tendo aqui é sobre adolescentes. Gente, quem é ele de adolescente aí? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, entendeu? Sei como é que é, mas vai dar certo. Eles vão parar de mexer no TikTok, vão ler a Bíblia, em nome de Jesus, entendeu? Vai dar certo. Sai do TikTok, gente, é meu concorrente. Tem que fazer um TikTok, meu né? Meu Deus. A pergunta aqui que mais está com voto é: como motivar adolescentes desmotivados? Oração e jejum. Tô brincando. Mas é verdade. Mas, gente, o adolescente, ele precisa muito de propósito, né? A gente fala aqui que a gente não tem que ensinar para o adolescente como viver uma vida com Jesus. A gente tem que fazer com que ele se apaixone por uma vida com Jesus, né? O adolescente, por que ele é motivado às vezes numa rede social? Por quê? Porque ali existe uma promessa de que ele pode ser conhecido, né? De que um dia ele vai ter alguma coisa ali. Às vezes na igreja não existe uma promessa para nada para o adolescente. O que é o ministério com adolescentes? É tipo assim: você está aqui para você parar de dar problema para os seus pais, você está aqui para você parar de pecar. É tipo assim, parece um cercadinho, entendeu? O que ele precisa? De um propósito. Ei, você não está aqui para parar de dar problema, você está aqui porque você pode mudar a sua escola, você está aqui porque você pode mudar a sua família, entendeu? A gente teve uma adolescente aqui um dia, aqui num culto, ela chegou com 30 pessoas no culto. Aí eu falei assim: quem são essas 30 pessoas? Quem tem 30 amigos, né? Ela falou assim: não, é que eu chamei a minha sala inteira para vir para o culto, eles aceitaram porque eu fiquei no pé deles a semana inteira. Um adolescente de 14 anos que trouxe a sala deles para a escola. Por quê? Porque a gente parou de olhar para eles como alguém que a gente quer frear, mas a gente quer impulsionar eles. Então quando a gente olha para o adolescente, ele não tem voz em lugar nenhum. Na escola ele senta para aprender, em casa ele senta para aprender, no mundo ele senta para aprender. Na igreja ele vai sentar para aprender, mas daqui a pouco ele vai se levantar para ensinar e para transformar, porque nós acreditamos neles. Então o adolescente, quando ele vê que você acredita nele, a sua motivação por ele vai motivar ele também. Então acho que a primeira coisa é você acreditar neles, de verdade, que eles podem fazer a diferença, né? Então aqui a gente tem muito isso. Nosso ministério chama Volts. Por que Volts? Porque é um raio. O raio, ele sai do céu e ele toca a terra e ele gera transformação onde ele toca. Cada adolescente é um raio para gerar transformação. Então como que a gente motiva os adolescentes? Olhando para eles como Jesus olha, não como um adolescente problemático, mas como alguém que tem potencial para transformar uma realidade. Então a primeira coisa é acreditar neles, né? Eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes. Pular para outra pergunta, porque se for falar de adolescente eu posso falar aqui o tempo todo, né? Mas vou ser generoso com vocês. Perguntaram sobre dinâmica de culto, mas amanhã tem Eleve, né? Amanhã não, sábado à noite tem Eleve. Fiquem aqui, vejam os bastidores, né? E isso, também a gente vai ter um lab que vai falar um pouquinho sobre isso. Bianca, que dicas você daria aqui para a questão de gerar identidade, né? Como a gente poderia gerar identidade na juventude, tanto em questão de identidade aqui, de uma cultura mesmo, mas de formar mesmo pessoas que vão para a sociedade, por aí vai. Eu acho que assim, primeiro que a gente precisa entender a identidade da nossa família espiritual, né? A gente já anda sob uma visão, então a gente já carrega uma identidade. Agora, trazer isso para a juventude, eu acredito que é muito importante, primeiro, você tirar o que não faz parte dessa identidade. A nossa juventude é bombardeada o tempo inteiro com conceitos, ou na fase de faculdade,
ou na fase dos volts, que são super antenados, que têm sede de justiça, que sabem o que está acontecendo, que procuram seus direitos. Então, assim, a juventude tem essa janela de muito acesso a muita informação, a muita literatura, a muita ideologia. Então, acho que a primeira coisa é tirar aquilo que não faz parte, é tirar essa mentalidade, é trabalhar muito a questão da cura. Eu acredito que é muito importante, da própria identidade, trabalhar a orfandade, trabalhar as raízes ali deixadas pelo bullying, pelo racismo. Então você precisa também estar inteirado sobre o que acontece, né? Sobre o que acontece nas escolas, sobre o que acontece nas faculdades, tirando essas ervas daninhas mesmo e trazendo cura e formar a identidade da sua juventude que tenha a ver e completamente debaixo da identidade da sua realidade como igreja. Muito bom, muito bom. Gente, a gente respondeu 2 perguntas, né? Mas cortaram o nosso tempo aqui, então a gente tá... E a gente falou muito também, né? O que a gente vai fazer? A gente está aqui na conferência, a gente vai estar aqui os 3 dias, então... Converse com a gente, paga um hambúrguer pro Alan, entendeu? Converse com ele um pouquinho e tal, sobre juventude. A gente está aqui, manda mensagem pra gente no Instagram, a gente está super aqui, a gente passa o WhatsApp, não tem problema. E também, se você é da Rede Inspire, cara, a gente pode estar super disponível, o tempo que você quiser, o nosso contato está lá, a gente pode continuar conversando. Como eles falaram, o nosso desejo é que o Ministério de Juventude não seja uma igrejinha dentro da igreja, né? Uma igreja que vai gerar uma rebelião ali, né? O pastor Marcos sempre fala, Ministério de Jovens não é treinar o pastor líder para treinar o pastor de jovens para abrir outra igreja depois, né? Ministério de Juventude é porque nós acreditamos na juventude, e a juventude tem a identidade, mas a gente está debaixo da visão de uma igreja, de uma família. E assim, eu queria incentivar você. Talvez você olha para essa igreja e você fica assim, era para te inspirar, mas você fica desanimado, né? Você fala assim, meu Deus, eles falam isso porque tem muitos jovens, é fácil. Gente, Jesus mudou o mundo com 12 jovens. Você consegue mudar com os jovens que você tem também na sua igreja. Você consegue mudar a sua cidade com os adolescentes que você tem na sua igreja. Jesus com 12 fez história. Gente, a gente com 1000 não faz o que Jesus faz, mas a gente pode fazer pelo menos um pouquinho, né? Para aprender com ele, né? Então assim, acredita na juventude. Você que é pastor de jovens, acredita. Você que é pastor sênior, acredita. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui de fazer um ministério para diminuir problemas. Nós estamos falando aqui de investir numa geração para resolver problemas. Nós não queremos ver eles parando de pecar simplesmente. Nós queremos ver eles transformando a realidade. Aqui em São José, a gente já vê a diferença que faz o Eleve, né? A gente sai para fazer evangelismo. Às vezes a galera conhece a gente porque sempre tem um desviado, né? Porque a gente faz tanta diferença que assim, pelo menos eu ouvi falar do Eleve, você já ouviu falar. Então, em nome de Jesus, na sua cidade também, na sua região, a sua igreja vai fazer a diferença, a sua juventude vai fazer a diferença. E através dos seus jovens, a sua igreja vai crescer, a sua igreja vai ser avivada, a sua igreja vai ser mais apaixonada por Jesus. Então, em nome de Jesus, a juventude não vai ser o problema, né? Eles que vão tacar a lenha na fogueira. E para a gente finalizar aqui, né, antes que o pessoal da OC venha brigar com a gente aqui, queria pedir para você que é líder de adolescentes, líder de jovens, ficar de pé aí no seu lugar, né? Nós queremos orar por você, então fique em pé aí. A gente também vai ficar em pé aqui. E você que é pastor, você que está do lado dessa pessoa aí, estende a mão para ela também. Vamos orar por ele, para que Deus fortaleça, dê ideias, dê sabedoria, sabe, dê criatividade, dê mais intimidade, mais experiências com Deus, para que ele possa cumprir a missão mesmo que Deus deu para ele. Eu vou pedir para o Alan orar aqui e para a Bia orar também rapidinho, e aí você receba aí com muita fé, e você que está do lado também ora por essa pessoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que a gente continua nosso papo amanhã no Lab de Juventude, tá bom? Exatamente. Então o papo continua. Vamos orar. Papai, muito obrigado, Jesus, por cada líder, por cada pastor de jovem, de adolescente, por cada pastor sênior aqui também, Pai, pois nós estamos diante de filhos e filhas que investem, que entendem que existe uma nova geração a ser alcançada, Pai. Nós honramos o posicionamento desses líderes que vieram até aqui, Pai, representando muitas pessoas. Que o Senhor venha
cuidar de cada ministério, cuidar de cada geração, e que em nome de Jesus, Pai, a nossa juventude possa ser relevante, a nossa juventude possa crescer, possa ser realmente impactada pelo Teu Santo Espírito, e que haja conexão, Pai, entre gerações. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Deus abençoe, gente. Muito obrigado.